Síndromes hipertensivas na gravidez. Por que que esse assunto é um assunto tão importante, tão relevante? Porque simplesmente é a intercorrência mais comum na gravidez. E, infelizmente, é a principal causa de mortalidade materna no mundo, tá? Então, por isso, a escolha desse tema. Então, primeiro, para a gente falar sobre as síndromes hipertensivas, é importante a gente entender o que é considerado normal. Então, existem algumas considerações a respeito disso. A primeira delas é que a forma de medir a pressão importa, tá? Então, a gente precisa medir da forma correta, certo? E o que seria essa forma correta? Seria com um aparelho de braço, um medidor de braço, nunca com um medidor de pulso. Por quê? Porque eu aprendi com a doutora Gisele Bachu, super cardiologista, minha amiga de mentoria, que os medidores de pressão, eles funcionam como um oscilômetro. O que isso quer dizer? Que eles medem a oscilação da pressão nas artérias. Então, como aqui no pulso as nossas artérias são muito fininhas, qualquer coisa pode interferir nessa medição. Já as artérias do braço, elas são mais calibrosas, elas são maiores. Então, por isso, a gente tem uma medida de pressão mais fiel, mais real, tá? Então, por isso, medir no braço, de preferência sempre sentada, tá? E também uma coisa que é super importante, que muita gente não se atenta a isso, é assim que a gente tem que ter pelo menos aí uns 5 a 10 minutinhos de repouso, né? Então, assim, muitas vezes, quando a gente vai fazer essa medida de pressão no consultório, então às vezes quando tem aquela triagem, né? Na maioria das vezes quando tem triagem, né? No consultório não, a gente conversa, bate um papo primeiro e depois é que é feita essa medida da pressão no exame físico. Mas quando a gente tem ali os hospitais que tem triagem, os consultórios que tem triagem, muitas vezes a gestante chega correndo ali, às vezes até atrasada para consulta, esbaforida, sobe escada, chega ali correndo e já vai medir a pressão. Isso pode sim apresentar ali uma medida de pressão alterada, justamente porque não respeitou ali aquele tempinho de repouso, tá? Que mais que a gente pode falar sobre a questão da medida? Sim. Eu tô com uma colinha aqui, tá, gente? Que é pra gente realmente falar o máximo possível aí sobre a questão das síndromes hipertensivas. Uma outra coisa importante que a gente precisa atentar é naquelas pacientes que são obesas, tá? E que o medidor ele não fica certinho no braço, tá? Nessas situações, ou a gente busca um aparelho correto, né? Que realmente caiba ali, que abrace o braço daquela paciente, ou existe uma tabela de correção de pressão para isso, tá? E aí essas tabelas de correção, aí o médico de vocês vai orientar direitinho, tá? Mas é importante a gente se atentar. Uma outra questão importante é a diferença entre as fases da gestação. Então, no início da gestação, é comum, é esperado, é fisiológico que a pressão ela fique mais baixa, tá? Isso aí é esperado. Mesmo aquelas pacientes que já são hipertensas, que já têm problema de pressão, elas tendem a ficar com a pressão menor na primeira metade da gravidez, tá? Então isso aí é fisiológico. Da segunda metade em diante, acontece também um aumento gradativo da pressão, tá? Uma outra questão importante que eu anotei aí é o intervalo entre as medidas, tá? Não adianta a gente ficar medindo a pressão toda hora. O ideal é que a gente deixe aí um intervalo entre 4 e 6 horas entre uma medida e outra, tá? E pra gente saber o que é normal na gestação é uma pressão de até 14/9, tá? Menor ou igual a 14/9, tá? Maior seria a pressão alta. Menor ou igual a 14/9 é a pressão normal. Ah, doutora, mas a minha pressão sempre foi boa e agora deu 13. Ainda é uma pressão normal, tá? Isso pode acontecer pelo simples fato de você estar numa idade gestacional, ali da segunda metade da gravidez, em que existe uma tendência ao aumento de pressão, tá? Então é importante a gente prestar atenção na forma de medir, na fase da gestação que a gente está e no intervalo entre as medidas. Então, se a sua pressão estiver menor que 14/9, está normal, tá bom? Igual ou menor 14/9 está normal, certo, gente?